Bom dia, glória a Deus, bênção estar na casa do Senhor, amém? Mais um dia de ceia, glória a Deus. O tema da palavra de hoje é o sopro do Espírito Santo. Vamos ler João 3:8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Aleluia. No mundo estão sujeitos a muitos ventos, né? A muitas modas, ideologias, movimentos políticos, econômicos, sociais, né? E nós, servos de Deus, precisamos estar firmados em Cristo, amém? Na sua palavra, para que a gente não seja levado por essas coisas, e até heresias, né, que inventam aí, tanta coisa que a gente vê que fica até perplexo, né, com cada coisa que fazem, né? Mas se nós estivermos firmados na palavra do Senhor, em comunhão com o Senhor, buscando mesmo essa santidade, tendo a presença do Espírito Santo em nossas vidas, nós não seremos levados por esses ventos aí do mundo. Amém? Um exemplo bem fácil, né, de entender esses ventos, essas coisas do mundo, é o vestuário, né, a moda. Eu estava lembrando, eu dei uma olhada na internet para ver de quando era, porque eu não lembrava mais de quando era, mas lá nos anos 80, alguém aí, o pessoal com RG mais antigo vai lembrar, aquela moda neon, né? As roupas lá que parecia ter uma luz acesa, a roupa. Eu acho que eu tive uma camiseta disso aí, só uma. Né? Então era aquela roupa assim que estava aceso, todo mundo aceso, era rosa, bem forte, limão, sei lá, amarelo, tudo, né? Muito aceso assim mesmo, né? Eu achei engraçado que acho que deve ter durado assim, se durou, eu não lembro muito bem, mas 1 ano e meio deve ter durado essa moda, alguma coisa assim, né? Mas o que o pessoal deve ter comprado de roupa disso aí, né? Enchido o guarda-roupa, não sei o quê. Passou esse tempinho, era a coisa mais horrível que tinha. Ninguém podia colocar aquilo que era uma coisa horrível. Como é que pode estar usando uma coisa dessa? Que foi moda ali há pouco, né? Então tem gente que jogou um guarda-roupa inteiro fora nessa época aí, porque não podia nem usar mais aquele tipo de roupa, né? Outro vento, né, do mundo, eu acho que foi por volta do ano 2000, né, que começou o ficar, né? Foi por ali que começou esse negócio de ficar. Ao invés de namorar, de ter um compromisso, né, de relacionamento, e ficar com várias pessoas num dia só. Vai para a balada, vai lá para... E aí ficar com vários, né? E quando eu vi isso, aí eu tive uma conversa com minha filha, que era adolescente nessa época, né? Aí eu falei para ela assim, o que a gente, né, quando era garoto, né, quando era jovem, adolescente, que a gente achava de mulheres que faziam isso na nossa época, né? Essa coisa de ficar com vários aí e tal. Até usei um termo que eu não vou nem repetir. Peguei pesado com ela. Mas, né, adolescente, a gente tem que tentar colocar ainda mais uma moda dessa no mundo, né? Porque aí eu falei também do que os homens, né, normalmente pensam no mundo, né? Eles querem aprontar todas, né? Mas eles querem uma santinha para casar. É assim que é, né? É uma coisa, parece machista, mas é a realidade, né? Mas para quem é servo do Senhor, promiscuidade é pecado, é errado. Pode ser homem, pode ser mulher. Isso para nós não existe. Isso não é correto, não é aceitável, né? Nós temos que buscar um relacionamento sério, né, de uma forma... que não seja essa barbaridade do mundo, que é liberdade total, ficar com vários, com várias, né? Para nós não serve.
Mas para os homens do mundo não é só alegria. Porque ou ele fica sozinho, ou ele fica na casa da mãe, né? Não, então, mas assim, é o que está no mundo, né? O sujeito mora sozinho, está na casa dos pais, lá, a mãe, sei lá, e tem uma mulher por semana, ou né, não tem compromisso nenhum, tem o que quer, para que ele vai casar, né? Então, olha só como é que é esse vento do mundo, essa moda, essa coisa maluca do mundo, né? E é claro que isso aí é vazio, é fútil, é superficial, mas enquanto o cara é jovem, né? E até não tão jovem, ele vai nessa vida. E depois chega num tempo que ele não vai ter uma companheira, né, para a sua vida, não vai ter a bênção de ter tido filhos, né? Construiu uma carreira, acumulou bens, para quê? Né? É vazio, né? Então, é um vento do mundo, né, que leva muita gente. Ventos de ideologias, né? Estava lembrando de umas das mais terríveis, né? O nazismo na Alemanha. Em todos os aspectos, horrível, né? Pensamento nazista. Mas pegou um povo que tinha saído de uma guerra, perdido, né? A Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial. Estava lá praticamente falido o país. Veio essa ideologia e levou todo aquele povo para esse lado maluco aí do nazismo, né? Apesar de tão terrível, tantas coisas que foram feitas, o povo foi enredado nisso e se deixou levar por essa ideologia, por esse vento, né? Bom, voltando aqui à palavra, esse trecho, né, que nós lemos aqui de João, ele faz parte daquela passagem que Nicodemos, um fariseu, membro do Sinédrio, né, um homem importante em Israel, ele foi à noite encontrar com Jesus. Por que ele foi à noite? Para estar escondido. Porque não queria que ninguém do Sinédrio, nenhum dos fariseus, o visse ali falando com Jesus. Ele reconhecia que Jesus era de Deus, que o que ele fazia era por Deus, que ninguém poderia fazer os sinais que ele fazia, e Jesus fala para ele que se ele não nascesse de novo, não poderia ver o reino de Deus. Ele não entende, né? Ele fala, como assim? Vou ter que voltar para o ventre da minha mãe, né? Então Jesus explica que o Espírito age como o vento. Então, né, o vento sopra onde quer. É possível ouvir sua voz, mas ninguém pode controlá-lo, né? O Espírito Santo é assim também. Ele sopra, ele age onde quer, em quem quer, como quer. O Espírito Santo é livre, né? E um dos ventos desse mundo é a gente querer obrigar a Deus a fazer alguma coisa. Ninguém obriga a Deus a fazer nada. Amém? A gente não pode cair nessa mentira do mundo aí, depois ficar decepcionado, ou as pessoas que entram por essa porta, vamos dizer assim, do Evangelho, não conseguem o que querem e podem se afastar, né? Porque, eu profetizei, eu fiz, segui a receita, tudo que falaram lá, que foi ministrado, não deu certo, não deu certo, não deu certo. Vamos me afastar. Deus não faz nada, Deus não é por mim. Olha só que condição, né? A pessoa se afastar de Cristo, né? Por uma onda, por uma moda, por um vento aí do mundo, né? Uma heresia que trazem, né, para as pessoas, né? Jesus continua a metáfora, né? Essa comparação com o vento, falando do Espírito. Diz que o vento é soberano. O Espírito Santo, nosso Deus, é rei do universo, né? Ele manda em todas as coisas, ele é o Todo-Poderoso. Ele sopra onde quer, não obedece a critérios humanos, nem pode ser controlado pelo homem. Ele vai soprar onde não sopraríamos, né? E aí onde a gente às vezes deseja que ele sopre, que ele vente ali, que ele haja ali, ele não vai agir. Deus é Deus. Ele faz aquilo que é a vontade dele, aquilo que é o melhor para nós. Que muitas vezes a gente não entende o vento do Espírito, mover do Espírito nas nossas vidas, né? Vêm coisas ruins,
às vezes coisas boas são cortadas para nós, né? Parecem boas, parecem ruins, acontecem ou não, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que são chamados pelo seu decreto, daqueles que amam a Deus. Amém? Então o Espírito Santo vai agir quando quer, onde quer, da forma que quer, em quem Ele quer também. E a salvação, inclusive, né? Nós temos que aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, mas é uma iniciativa de Deus, não é nossa. Foi Jesus que veio ao mundo e se entregou naquela cruz por nós, para que nós aí sim, então, pudéssemos recebê-lo, aceitar o seu sacrifício, pagando o preço que nós não podíamos pagar. Então a salvação é uma iniciativa de Deus, não dos homens, não é da nossa parte, mas de Deus. E o Espírito Santo fala, né? O vento tem a sua voz, tem o seu ruído, os seus sons, né? Então, assim como o vento não pode ser visto, mas pode ser ouvido, o Espírito Santo é invisível para quase todo mundo, né? Algumas pessoas têm a visão do mundo espiritual aberta, mas a maioria não. Ele é invisível, mas podemos ouvir a sua voz, a sua direção, né? Temos cantado até um louvor, né, que fala: o Senhor fala comigo através de um irmão. Fala comigo quando eu dobro os joelhos em oração. Fala comigo pela palavra, pela Bíblia, né? Tudo que deixou escrito através dos seus servos, né? E fala comigo até quando se cala. Senhor, eu faço? Não faço. Deus não fala nada. Senhor, eu vou ou não vou? Deus não fala nada. Se Deus não falou nada, espera. Se Deus falou não, então, e tem muita gente que não aceita, né? Não faça de jeito nenhum. Então, o Espírito Santo fala conosco de várias formas, né? E o Pentecostes, né? Atos 2, de 1 a 4, fala assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Só uma observação aqui. Um vento, o som, né? Não era meio um vento, mas era o som de como se fosse um vento veemente e impetuoso. Não foi uma brisa, não. Foi um vento. O som era de um vento forte. Foi uma ação poderosa de Deus naquele momento. Um vento veemente, forte, uma energia e impetuoso, que veio de repente, sem ninguém esperar, né? Num ímpeto ali. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E olha só o louvor que as crianças cantaram, né? Que quando Jesus voltar, que a nossa chama esteja acesa, né? Simbolicamente, que o fogo do Espírito Santo esteja em nós, que nós não esfriemos no amor, nem nessa dedicação, nem nessa busca pelo Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas, nossa família, né? Então esse louvor também tem esse significado, que nós tenhamos essa chama, como foram essas línguas de fogo repartidas, né, que apareceram sobre cada um, que essa chama esteja em nós, esteja acesa no nosso coração. Amém? Em nome de Jesus. E o que aconteceu ali? Eram 120 pessoas, inclusive os apóstolos, né? Essas pessoas foram transformadas pela ação do Espírito Santo. E eles nem conseguiram se conter, eles tiveram que sair daquela casa e falavam em línguas, né, ousadamente, falando das maravilhas do Senhor. E cada um que estava ali, porque havia, como era a festa de Pentecostes, havia os judeus de todas as regiões ali próximas do mundo, né, que tinham as suas línguas natais ali diferentes, né, e ouviam esses 120 falando nas línguas originais deles, as línguas nativas deles. Eles nem entenderam nada,
Porque eles, como aqueles homens, como aquelas pessoas ali, homens e mulheres, estavam falando nas suas línguas nativas, ouvindo no seu idioma, né? Como se fosse hoje um falando, ouvindo em alemão, outro em inglês, outro em português, em espanhol, chinês, né? Cada um ouvindo no seu idioma o que eles estavam falando. E eles não entenderam, e Pedro, aí transformado já pelo mover do Espírito Santo, se levanta e explica o que está acontecendo, e 3.000 se convertem naquele dia. Olha só, Pedrão ali, né, daquele jeitão dele, bronco e tudo, Deus transforma a vida dele, transforma a sua forma de lhe dar ousadia, da sabedoria, e ele prega ali, e 3.000 se convertem naquele momento. Meu Deus! Só o Senhor mesmo, só pelo Espírito Santo. E olha só alguns exemplos, né, do mover do Espírito Santo. Filipe, né, que era um dos diáconos, recebeu uma ordem do Espírito Santo para ir a um determinado lugar. Ali ele encontrou um eunuco, mordomo da rainha da Etiópia, que estava lendo, acho que Isaías, e ele não estava entendendo. Ele vai, chega perto do carro desse eunuco, desse mordomo da rainha da Etiópia, pergunta a ele se ele estava entendendo o que estava lendo. Ele falou: mas senhor, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Aí ele explica a passagem, fala de Jesus, e esse mordomo da rainha quer se batizar, logo se batiza e segue e volta lá para a Etiópia, então levando o Evangelho, levando a palavra de Deus, né? Paulo, houve um momento que ele estava indo para Bitínia, ele ia pregar o Evangelho, né, em Bitínia. E o que ele estava fazendo? Cumprindo a ordem que Jesus lhe deu de pregar o Evangelho aos gentios. Então ele estava fazendo, ele estava cumprindo, vamos dizer assim, a ordem geral, né? Mas o Espírito Santo fala para ele: não, vai para Macedônia. E ele foi para Macedônia. Porque ele era guiado pelo Espírito Santo. Amém? E olha só, isso eu acho bem interessante essa passagem, porque ele não estava indo trabalhar, não estava indo para um congresso, ele não estava indo para uma viagem de lazer, ele estava indo pregar o Evangelho, num lugar. E Deus falou para ele: não, você não vai pregar agora nesse lugar. Talvez foi depois, mas você vai agora para a Macedônia. É interessante, né? Então não é a gente fazer automaticamente as coisas. Aprendi, né? Aprendi como fazer, vou para a igreja, vou fazer isso, fazer aquilo e tal. Nós precisamos nos deixar levar pelo Espírito Santo. Amém? Nós vamos fazer aquilo que aprendemos, com certeza, né? Como Paulo fazia. Ele chegava na cidade, ia nas sinagogas, pregava lá aos judeus, pregava aos gentios, e ele cumprindo então essa ordem de Cristo, o que lhe foi ordenado. Mas quando foi uma coisa que Deus quis diferente, Deus falou com ele, o Espírito Santo falou com ele, e ele mudou o seu caminho. Nós precisamos estar abertos ao mover do Espírito, à direção do Espírito Santo, né? Pedro e o centurião Cornélio. Essa passagem é transformadora mesmo, né? Pedro e talvez todos os outros apóstolos de Cristo pensava que só os judeus poderiam receber a Cristo, receber a salvação. E só os judeus seriam o povo de Deus. Continuariam, né, sendo só eles o povo de Deus. Mas aí quando Deus, né, quando Cornélio, ele já acreditava em Deus, ele ajudava, ele era generoso com os pobres, né, fala das esmolas que ele dava, né? Deus fala com ele para que ele chamasse a Pedro. Ele envia homens lá para buscar Pedro. E antes desses homens chegarem, Pedro estava próximo da hora do almoço, com fome. Ele sobe lá no terraço da casa e tem uma visão, um lençol que desce. E quando abre esse lençol, vários animais que os judeus não comiam. E Deus fala para ele: mata e come. E por 3 vezes se repete isso, ele renega, ele fala: não, Senhor, eu nunca comi coisa imunda, porque pela lei, né, deles que eles seguiam no judaísmo, eles não poderiam comer, por exemplo, carne de porco, né?
Então, por 3 vezes repete isso, e Deus fala ao final: não torneis impuro o que eu santifiquei. Chegam esses homens, ele vai lá com esses homens, porque Deus fala: acompanhe esses homens. Ele vai com eles, prega o evangelho ali para Cordélia e a sua família, batiza todos eles, e eles são cheios do Espírito Santo também. Olha só, mudou completamente a visão deles, de todos os apóstolos, de toda a igreja. Paulo já estava fazendo essa parte, mas eles ainda achavam que era só o povo judeu que poderia receber a Cristo, poderia ter a salvação. Mas nesse momento ele viu que o Espírito Santo podia ser derramado sobre todo aquele que aceitasse a Cristo como Senhor e Salvador. Olha só que mudança. Às vezes a gente fica preso a alguma coisa que a gente pensa, que a gente entendeu errado, né? Ficamos duros aí, mas que nós estejamos abertos ao mover do Espírito Santo. Amém? Se Deus falar alguma coisa contrária àquilo que nós temos de família, de tradição, de doutrina, se Deus falar que é diferente, é diferente. Como para Pedro e os outros apóstolos, fora Paulo, né? Que eles achavam que nos gentios de jeito nenhum poderiam ser povo de Deus, né? Mas Deus já havia falado lá desde Abraão, pelo menos: em ti serão abençoadas, serão benditas todas as famílias da terra. Ele não falou todas as famílias do povo que eu vou gerar de você, não, todas as famílias da terra. É que eles não tinham entendido, né? Então Deus veio ali e mudou completamente o entendimento deles. Por quê? Quem se abriu para o Espírito Santo entendeu, como Pedro se abriu ali e entendeu o que ele deveria fazer, que era levar o evangelho também aos gentios, aqueles que não eram do povo judeu, que eles seriam salvos também. Amém? Então, que nós estejamos firmados na palavra, firmados na rocha que é Jesus Cristo, mas que estejamos abertos ao mover do Espírito Santo. Amém? O que o Senhor falar conosco, o que o Senhor nos direcionar, como nós temos buscado sempre para trazer a palavra, para ensinar, para aconselhar, né? Para interceder. Tudo que nós fazemos, nós buscamos de Deus a direção, com muito temor e tremor, como dizem. A gente tem que ter isso mesmo, esse temor, esse respeito por Deus, para que a gente não traga heresias, para que a gente não traga nada que desvie do verdadeiro evangelho. Esse é o nosso desejo. Isso é o que nós queremos na nossa igreja, que a gente siga aquilo que o Espírito Santo falar. E se ele falar, vocês precisam mudar nisso, nós entendermos que realmente é o Espírito Santo, vamos aprender dele e vamos mudar, em nome de Jesus. Amém? Que não sejamos duros, né? Lembrando daquele exemplo que Jesus deu, né? O homem que estava no caminho foi atacado por ladrões, espancado, ficou ali quase morrendo à beira do caminho, sangrando. Passa o sacerdote e não dá atenção a ele. Vê que está ali, aquele homem está daquela forma e não faz nada. Passa um levita e também não faz nada. Provavelmente, né, a gente pensando nisso, porque ele estava sangrando. E se eles tocassem no sangue, eles ficariam imundos, né? Eles não poderiam exercer o sacerdócio ou o trabalho como levita. Deixa o cara morrer, eu vou lá fazer o meu trabalho, né? Aí Jesus fala: vem um samaritano, que o povo judeu, né, odiava, né, achava que era lixo. E aí sim, um samaritano vai lá, pega aquele homem, trata dele com o que ele tinha, azeite, vinho, leva para uma estalagem, deixa ele lá, cuida dele. Eu vou para a minha viagem, vou voltar. E se você gastar mais do que eu já estou te deixando, eu te pago o resto depois. Quer dizer, é mais importante eu cumprir uma obrigação religiosa ou demonstrar amor, compaixão, né? Nós precisamos estar abertos ao mover do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa é a palavra. Aleluia. Vamos orar? Aleluia. Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, somos teus servos, Pai, teus filhos, Pai.
e como o Senhor mesmo nos chama de amigos, Senhor. Aleluia. Oh Deus, com certeza não merecemos, Pai. Mas nós te pedimos, Espírito Santo, não se afasta de nós, Senhor. Corrige-nos, Senhor, individualmente e como igreja, Senhor, para que essa chama sempre esteja queimando em nossas mentes, nossos corações. Que a tua presença seja poderosa em nós, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Não nos deixa, Senhor, de forma alguma ser levados por esses ventos do mundo, Senhor, essas modas, essas ideologias, esses desvios, Senhor. Que como fomos ministrados, continuemos a andar pelo caminho apertado, Senhor, para passar pela porta que é estreita, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Nos dá mesmo esse discernimento. Coloca em nós o teu amor, Pai, pelas vidas, pelo próximo, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a ser sal da terra e luz do mundo, conforme a tua vontade, Senhor. Espírito Santo, vem, se derrama novamente sobre cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Reacende essa chama, Pai. Olha, Senhor, o coração, a mente de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. E vem, Espírito Santo, e age poderosamente, como o Senhor agiu ali em Pentecostes, esse som poderoso, esse agir tão forte teu, Senhor, que esteja em nós novamente, Senhor, em nome de Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Queremos fazer a tua vontade, fazer a tua obra, Pai, levar o teu evangelho como aqueles que saíram às ruas, Senhor, falando, Senhor, ousadamente da tua palavra, dos teus feitos, dos teus milagres, Senhor. Oh, Pai, usa mesmo as nossas vidas, Senhor, usa, Espírito Santo, usa, Senhor, nas nossas casas, com os nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas, nossos vizinhos, todos, Pai. Que possamos testemunhar de Ti, Senhor, em nome de Jesus, cheios da Tua presença, Senhor. Oh, Pai, que as pessoas notem isso, Pai, não entendam essa energia, esse fogo, essa sabedoria, mas nós vamos poder explicar, Senhor, e testemunhar de Ti, e levar o Teu Evangelho dessa forma, Pai. Em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Aleluia, vamos consagrar os elementos, depois vamos participar todos juntos, amém? Amém? Senhor, em nome de Jesus, consagramos a Ti, Senhor, esses elementos simples, Senhor, o pão, o suco de uva, Senhor, que agora espiritualmente se tornam Teu corpo e Teu sangue, que foram entregues naquela cruz por nós, Senhor. O preço que não podíamos pagar, o Senhor pagou. O sacrifício que era para nós, o Senhor levou sobre si. Oh, Senhor, consagramos a Ti, Senhor. Oh, Senhor, queremos ter parte contigo, Senhor. Queremos ser um contigo, Pai. Então vem mesmo, Espírito Santo, e toca-nos, purifica-nos, lava-nos novamente, Senhor, agora, Pai. Que estejamos mesmo em união, em concordância, Senhor, debaixo da Tua direção, debaixo da Tua palavra, firmados em Ti, que é a nossa rocha, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos distribuir e depois participar todos juntos. Aleluia. Aleluia. Todos receberam? Aleluia. Mas eu estava esquecendo. Antes da gente participar, vamos fazer a oração, né? Convidando o Senhor Jesus para fazer parte da nossa vida. Amém? Todos nós já fizemos aqui, mas está sendo gravado, né? Então, aquele que quiser essa presença do Espírito Santo na sua vida, ter transformado a sua vida mesmo, com essa sabedoria, com essa direção, né, com esse mover, com o poder de Deus agindo, né, precisa receber a Cristo como Senhor e Salvador. Né? Todos nós vamos fazer a oração novamente. Você que está assistindo, se você nunca fez essa oração, ou fez há muito tempo e se afastou de Cristo, faça novamente. Faça essa oração agora, o Senhor está aí com você. Amém? Ele vai ouvir a tua voz. Vamos todos nós fechar nossos olhos e vamos orar. Ore também. Convide o Senhor Jesus para fazer parte da tua vida. E o Espírito Santo estará com você em todo o tempo, em nome de Jesus. Fale assim:
Senhor Jesus, eu preciso, eu desejo a tua presença junto a mim, na minha vida. Por isso eu te convido, faz morada no meu coração, perdoa todos os pecados que eu cometi, porque hoje eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Escreve meu nome no teu livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Não dá para aplaudir o Senhor, porque todos estão com os cálices e o pão na mão. Aleluia. Mas glória a Deus. Há uma festa no céu agora. Se você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, há uma festa no céu agora. Amém? E o Senhor Jesus está com você. E Ele vai te acompanhar. O Espírito Santo vai te inspirar. Ele vai te dirigir. Você verá a operação dele na tua vida, em nome de Jesus. Se você estiver próximo a nós, venha aqui para a Arca. Se não, busque uma igreja onde é pregado o Evangelho verdadeiro e congregue ali, esteja ali em comunhão com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Levante o pão na tua mão. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou daquele pão, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é partido, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim até que eu volte. Ó Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor, nós só podemos te dar graça, Senhor, pelo teu sacrifício, a tua entrega, Pai, a tua coragem, Senhor. Ó Senhor, de enfrentar aquela cruz, tanto sacrifício por nós, Senhor. Um amor tão grande que nós não podemos entender, Senhor. Só podemos te dar graça, Senhor. Queremos ser um contigo, Senhor. Vamos receber, cada um de nós, o teu corpo, Senhor, para que sejamos um. E um contigo, como o Senhor é um com o Pai. Em nome de Jesus, vamos participar todos juntos. Aleluia. Aleluia. Levante o cálice. De forma semelhante, nessa noite, o Senhor Jesus tomou daquele cálice e disse assim: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Aleluia, Senhor. O sacrifício perfeito foi feito. Não é necessário mais o sacrifício de animais. O sacrifício definitivo foi feito por ti, Senhor. O teu sangue puro, sem pecado, foi derramado naquela cruz por nós, por amor a nós, para a nossa salvação, para o nosso resgate, para todos nós que estávamos perdidos nos pecados, afastados do Senhor, pudéssemos estar junto de ti, Senhor, e ter a promessa, Pai, de estar na eternidade contigo, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Só podemos mesmo te dar graça, Senhor. Vamos participar do teu sangue, que novamente nos purifica e cura. Cura, Pai, corpo, alma e espírito, Senhor. E toca nossas mentes, nossos corações, nos dá sabedoria, discernimento, Pai, para discernir a tua voz, Senhor, das vozes do mundo, Senhor. Para não cair nas armadilhas dos homens e do inimigo, Senhor. Para que estejamos sempre firmados mesmo em ti, que é a nossa rocha, Senhor. Andar pelo caminho que o Senhor determinou, Senhor. Passar pela porta que o Senhor determinou, Senhor. Em nome de Jesus, vamos participar todos juntos. Aleluia. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, em nossas casas, famílias, em trabalho, em todos os lugares, Senhor. Por estar conosco, nos acompanhar, nos dirigir. Continua falando mesmo, Senhor. E fortalece, Senhor, nosso espírito também, Pai. Que a nossa carne se cale e o teu espírito fale, Senhor. E usa mesmo a cada um dos teus servos, Senhor. Poderosamente, como o Senhor usou aqueles 120 no dia de Pentecostes, Senhor. Que sejamos usados assim também, Pai. Que possamos incendiar com teu fogo santo, Senhor, nossas famílias, Senhor, essa região, nosso local de trabalho, de estudo, Senhor, onde quer que estejamos, Senhor.
Que a tua presença seja poderosa ali, Senhor, reconhecida, Senhor. Que o nosso agir, que o nosso falar, que o nosso pensar, Pai, que tudo honre ao teu nome. Que através das nossas vidas o teu nome seja glorificado e honrado, Pai. Em nome de Jesus, vai debaixo dessa unção poderosa mesmo, do mover, do agir do Espírito Santo na tua vida e através da tua vida, de viver os milagres que só o Senhor pode fazer e Ele quer fazer na tua vida. Toma posse mesmo, em nome de Jesus, da vontade do Senhor, dos planos do Senhor para a tua vida, a tua casa, a tua família. Não aceita o mal, não aceita, toda maldição está quebrada, tudo que é lançado contra você não tem poder, não tem ação, em nome de Jesus. Que a tua fé esteja no Senhor, que o teu agir seja para honrar ao nome do Senhor. E todos verão a presença do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Amém. Vai debaixo dessa unção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Aleluia.